Meu nome é André Fernandes, eu sou pastor da Lagoinha Alphaville. E eu vi Deus fazer coisas incríveis na minha vida e no meu ministério, na minha casa e no nosso ministério, na América. E eu vim aqui liberar sobre alguém nessa noite. É engraçado porque eu já estive em eventos muito mais desafiadores, espiritualmente falando. A atmosfera aqui é favorável, está tudo tão favorável. Existe uma presença gloriosa, alguém consegue sentir isso aqui? Diga amém. Mas ao mesmo tempo eu sinto um frio na barriga, como poucas vezes eu senti. Eu sinto uma transição acontecendo. Eu sinto uma mudança de Deus em calendários, tempos, estações. E toda vez que Deus muda um calendário, Ele muda a estatura de quem está sendo convidado para acessar o novo. O pastor Davi pode ouvir promessa de Deus, mas é o rei Davi que acessa o trono, entra no palácio, governa sobre o povo. Alguém está comigo? Diga amém. O menino José pode ver sonhos de Deus, mas é o governador José que acessa o lugar que foi estabelecido antes de ser gerado no ventre da mãe. Eu estou falando para pessoas aqui que talvez a tua estatura atual ela esteja a um clamor de mudar. Talvez você esteja a um passo de fé para romper. E aos teus olhos talvez o que você está vivendo é grande demais, mas eu vim aqui para declarar: não é nada comparado àquilo que o Senhor vai fazer. Alguém pega esse nome de Jesus. É algo extraordinário, porque sempre coloca o homem no lugar onde ele não se discerne. E é por isso que é tão desafiador, é por isso que é tão angustiante vivermos transição. Mas as transições, elas são temporárias. Quando você abre mão do velho e acessa o novo, esse tempo de angústia, de desconhecido, ele passa. Mas se não rompermos em direção ao novo, essa angústia nos consome. O conselho que eu tenho para te dar é que é melhor enfrentar a dor da transição para acessar o novo de Deus do que viver a mesma coisa a vida inteira. Você não foi chamado para viver no passado. Você não foi chamado para viver de acordo com as suas forças. Você não foi chamado para caminhar de acordo com os teus limites. Não, há uma palavra de Deus liberada sobre você. Há um limite de Deus definido sobre você. Você é quem Deus diz que é. Você tem o que Deus diz que tem. Você pode o que Deus diz que pode. E essa medida já foi estabelecida antes do ambiente que você está ser gerado. Guarda isso em nome de Jesus. Antes de alguém chamar a América de América, já havia uma palavra de Deus sobre você. Antes de alguém chamar a África de África, já havia uma palavra de Deus sobre você, porque o seu chamado antecede a tua existência. Alguém comigo aqui? Diga amém. Mas enquanto estamos avançando em direção ao novo, não discernimos. O homem em transição não se discerne. Fala para quem está do seu lado: o homem em transição não se discerne. E para mim é muito pontual todas as vezes que eu tenho a oportunidade de pregar em casa e na Lagoinha Global e na nossa igreja de Orlando, porque aqui para mim foi um lugar de cuidado terapêutico. Aqui eu cheguei ferido, quase morto, saqueado na minha alegria, na minha esperança. Se não fosse o cuidado do pastor André, da Cassi, eu teria todas as possibilidades de desacreditar em ministério, igreja. Mas nesse lugar eu vim como aquele homem à beira do caminho, e alguém colocou azeite e vinho novo sobre as minhas feridas. Mas não foi só isso, porque o lugar da tua cura também se torna o lugar do teu envio. Esse é o lugar que enviou a minha casa para acessar algo novo em Deus. Era desconhecido, assustador. Por muitas noites a gente dormiu clamando, por muitas vezes ia para o culto chorando, sem entender. Mas aquele que recolhe as nossas lágrimas é quem garante a nossa colheita superabundante. Aquele que te vê chorando é quem vai surpreender a tua casa quando o tempo chegar. Alguém está comigo? Diga amém. Eu semei com lágrimas em Orlando, eu semei com lágrimas em Miami, eu semei com lágrimas em Coral Springs, Deerfield, eu semei com lágrimas em Fort Lauderdale, e eu estou colhendo em Alphaville. Guarda isso aqui em nome de Jesus. A tua semeadura não é geográfica, a tua semeadura não é num lugar
Por isso não importa se hoje você semeia num CEP ou no zip code, você não está semeando numa terra apenas, você está semeando no reino de Deus, e quem semeia no reino, colhe no reino. É por isso que homens de Deus caminham de glória em glória, uma medida sempre maior do que a anterior, porque você pode recomeçar do zero, mas você nunca começa do nada. Se há tempos, semeia com lágrimas. Alguém está comigo aqui? Diga amém. A Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com alegria, trazendo seus feixes. Então eu vim aqui declarar para você que está semeando num lugar novo, num tempo novo, numa estação nova, você não vai ver algo acontecer do nada. Nada acontece do nada. Fala para alguém que está do seu lado: nada acontece do nada. Você vai ver algo acontecer de repente, porque de repente leva muito tempo para acontecer. De repente 31 igrejas na América, de repente uma explosão nas nações, de repente pastores levantados, de repente igrejas prosperando. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. Fala: de repente. Leva muito tempo para acontecer. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Alguém consegue ouvir 30 minutos dessa pregação? Alguém está comigo aqui em nome de Jesus? Eu quero falar hoje sobre o poder da fé. A fé é algo que se torna um item acessório. Ela coloca em crise toda a nossa jornada. A fé não é uma ferramenta. A fé é o fundamento. A fé não deve ser visitada no momento de crise. A fé precisa pavimentar a nossa jornada. A fé muitas vezes é utilizada quando precisamos de algo que é impossível, mas Deus não nos chamou para acessar a fé só em momentos de crise. Deus nos chamou para viver pela fé. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. E no original, quando a Bíblia fala sobre o justo viver pela fé, irmão, olha para mim, e eu quero que você guarde isso com muito carinho no seu coração. No original, o justo viver pela fé significa uma fé que gera algo novo, uma fé que dá origem a algo que não existia. Uma das coisas que eu mais amo na fé é que a fé cria o que não existe. E tem muita gente esperando algo acontecer para então se mover, quando na verdade a terra está esperando você se mover para que algo aconteça. Fé, irmão, é discutir com a esposa qual vai ser o nome do filho se for homem, e qual é o nome do filho se for mulher, quando há um diagnóstico de esterilidade sobre a mesa da sala. Isso é fé. Fé é se preparar para algo que aos olhos humanos é impossível. Segundo o seu coração não tem como acontecer, mas há uma firme convicção dentro de você: já aconteceu, já é real. Deus disse. Não há dúvida, não há espaço para o medo. Muitas vezes a gente quer usar a fé de forma pontual, quando as coisas não vão bem. E é por isso que muitas vezes a nossa jornada é reativa. Acessamos a fé quando os gigantes se levantam. Acessamos a fé quando as ondas são altas. Acessamos a fé quando existe pouco pão e pouco peixe. Mas e se usarmos o poder da fé, a fé criativa, a fé do tipo de Deus, para não só vencer gigantes, mas também estabelecer governo, para não só acalmar o mar e o vento, mas também criar o inédito, aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, aquilo que não penetrou no coração do homem, irmão. Seria impensável alguns anos atrás o que Lagoinha está fazendo na América, mas hoje se tornou cotidiano, é natural. Deus está à espera de homens que queiram fazer história com Ele. Deus está à procura de homens que queiram estabelecer o inédito. Deus está à procura de homens que não amem o mundo para que possa confiar o mundo a eles. E a minha pergunta aqui nessa noite é: alguém aqui deseja fazer história com Deus? Diga eu. Você vai precisar de fé para se mover debaixo de uma palavra, porque a fé cria o que não existe. Então a fé usa a matéria-prima que a gente mais odeia. A fé usa o nada, o vazio. A fé pega um lugar árido e faz tornar um oásis. A fé pega uma comunidade abatida e faz tornar um farol. A fé pega um homem velho e cansado e uma mulher estéril e torna pai de multidões. A fé faz um escravo se tornar governador. A fé faz leões jejuarem na presença de um homem de Deus. O problema é que em algum momento da nossa jornada, sem perceber, a gente diminui o peso do que de fato é fé. Ressignificamos o poder da fé e começamos a tratar
o Deus do impossível como o Deus das coisas difíceis. Irmão, eu estou aqui para dizer que há 4 anos e meio atrás eu estava despejado, morando de favor com a minha esposa grávida. Eu estou aqui para dizer que no meu primeiro mês na América eu pedi $600 emprestado para o pastor André Comovale, e ele me enviou e falou: Fernandes, é uma oferta pessoal, não precisa devolver. Eu estou aqui para dizer que há 8 anos atrás eu estava de fralda no leito de hospital, lutando para sobreviver. Eu estou aqui só para te dizer que, independente do que você esteja vivendo hoje, em um dia Deus pode mudar a tua história para sempre. Se Deus que pode mudar a história de alguém em um dia, imagina o que Ele não pode fazer no próximo ano de 2025. Eu estou aqui para profetizar sobre uma nova estação. Já estamos passeando no futuro. Eu não sei se você já ouviu, mas a palavra de Deus sobre a nossa igreja e sobre o ano de 2025 é que 2025 será o ano da provisão. Irmão, eu não sei você, mas eu não estou esperando o ano que vem chegar. Já estou caminhando pelos olhos da fé. 2025 já começou. Alguém crê nisso aqui em nome de Jesus? Aleluia! Fala comigo, a fé cria o que não existe. A fé estabelece coisas que são inabaláveis. Porque tudo que começa em Deus, só Deus termina. Mas tudo que começa em nós, só nós sustentamos. Tudo que você vai gerar pela fé vai se tornar intocável, inabalável. Ninguém vai roubar, não tem como parar. Vamos, alguém pega isso aqui. Você vai se tornar invencível. Você vai correr e não vai se cansar, é o que diz a palavra de Deus. Você vai voar mais alto, você vai correr mais rápido, você vai chegar mais longe. Porque pela fé, tudo que não existia foi estabelecido. Foi assim com os heróis da fé, Hebreus 11. Pela fé eles enfrentaram o poder da espada, do fogo, inimigos. Pela fé venceram os seus gigantes. Pela fé. Agora, chegou no nosso tempo, esse é o nosso turno. Precisamos construir algo pela fé. Precisamos estabelecer algo pela fé. Eu não sei você, irmão, mas eu vou falar com 2 aspas, com muito zelo. Eu tenho me tornado cada vez mais viciado em viver pela fé. Porque eu lembro do que Deus fez no passado e eu não tenho dúvidas mais sobre o que Ele é capaz de fazer no futuro. Eu lembro quando nada existia e uma palavra dEle trouxe à existência tudo que eu precisava. Eu lembro quando homens me cercavam, quando ruídos me cercavam. Uma palavra de Deus trouxe esperança ao meu coração, mudou a minha história, liberou meu destino, quebrou meu cativeiro. Eu lembro quantas palavras eu ouvi na América e em tão pouco tempo eu vi o Senhor cumprir cada uma delas. E eu estou aqui nessa noite para declarar que pela fé viveremos o extraordinário de Deus. Levante suas mãos, feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre você. Pai, nós estamos aqui numa noite que para alguns é só mais um evento. Para alguns de nós é um encontro. Para outros é uma celebração. Mas eu não acredito que o Senhor juntou tantos homens e mulheres de Deus que carregam tantas promessas para estarem em um mesmo lugar, sem que haja uma expectativa tua de que os céus toquem a terra. A tua palavra diz que estavam todos reunidos em um só lugar, até que veio sobre eles um derramamento de poder, e eles nunca mais foram os mesmos. Pai, nós declaramos em nome de Jesus que essa noite e amanhã marca o início de um derramamento de poder que a gente não tem noção, que não há precedentes. Jesus, nós não conseguimos discernir com os olhos naturais o que está sendo derramado sobre nós enquanto estamos aqui. Pai, nós declaramos anjos ministradores ao redor dessa casa, pessoas sendo tocadas, pessoas sendo ungidas, pessoas sendo renovadas. Jesus, se há em nós algum caminho mau, denuncia nesses dias. Se há em nós algum sentimento que não é teu, remove nesses dias. Se há na nossa agenda algum projeto que não te agrada, risca nesses dias. Jesus, mas se há algo que o Senhor preparou e ainda não acessamos, não enxergamos, não cremos, nós ainda não entendemos, nos revela nesses dias. A tua palavra diz que a oração no Espírito é infrutífera para nossa mente, mas é poderosa no nosso Espírito. São como gemidos inexprimíveis. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, não só liberações, como também definições dos próximos dias. Não só revelações, como também, Pai, ativações dos próximos dias. Nós declaramos que pela fé, nenhum de nós será o mesmo depois desses dias. Avançaremos, conquistaremos, governaremos, e as portas do inferno não prevalecerão.
contra a igreja. Essa é a nossa declaração. E se você crê nisso, diga amém. Você pode dar um brado de liberdade no teu lugar. Vamos lá conhecer que alguém pode fazer barulho. Aleluia. Alguém fala comigo em nome de Jesus, diga: eu vou romper pela fé. Eu vou romper pela fé. Fé não é o que se sente, fé é o que se sabe. Se eu fosse pregar hoje pelo que eu sinto, não pregaria nessa noite. Quantos sentimentos têm me cercado nos últimos dias? Quantos desafios, o pastorzão sabe, na maior parte deles. Quantas coisas tentando roubar a nossa convicção. Ontem eu recebi um telefonema que vai mudar a história da nossa igreja e por consequência eu creio que vai gerar um impacto na nação. Mas até esse telefonema chegar foram 2 meses, irmão, de clamor, de oração, de temor. Uma ligação muda a história. Mas até esse telefone tocar, muitas coisas aconteceram. Pessoas vão ver uma promessa de Deus se cumprindo e elas vão querer opinar sobre a tua colheita. Mas a maior parte delas não te viu semeando em lágrimas quando você chorava em secreto. Por que você permaneceu? Porque você decidiu se mover pelo que sabe e não pelo que sente. Nem todo dia a gente está animado, nem todo dia a gente está feliz, nem todo dia a gente está confiante, mas a gente precisa deixar de lado o que sentimos e precisamos colocar no centro da nossa jornada o que sabemos. Eu sei que Deus é fiel em todas as suas promessas. Eu sei que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu sei que se Deus disse que vai acontecer, já aconteceu. Eu sei que a vontade humana se submete à vontade de Deus. Eu sei que os nossos planos não são como os planos dele. Eu sei que os meus filhos e até a 1000ª geração contarão a grandiosidade dos feitos de Deus. Eu sei que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu sei que cada uma das doenças descobertas pela medicina carrega um nome, mas acima de todas elas há um nome mais poderoso, que é o glorioso nome de Jesus. Eu sei que não somos aquilo que temos, nós somos quem Deus diz que somos. Eu sei que Ele vive, está à direita do Pai, intercede por nós. Eu sei que porque Ele vive eu posso crer no amanhã. Eu sei que meu amanhã será melhor que hoje. Alguém comigo aqui nessa noite diga: eu sei que tudo vai ficar bem e que todas as promessas vão se cumprir em nome de Jesus. A fé não é o que se sente, a fé é o que se sabe. E a verdade é que na nossa aprovação aquilo que sabemos sobre Deus fica muito claro. Nos nossos momentos de crise, o que sabemos sobre Deus fica muito evidente. Nos nossos momentos de falta, o que sabemos sobre Deus fica muito claro para quem nos cerca. E se tem um lugar que é extraordinário para fazer com que aquilo que a gente sabe sobre Deus fique claro, esse lugar é a América. E você que está missionário em alguma outra nação, a gente é arrancado da nossa terra da natal, a gente vai para um lugar desconhecido, a gente enfrenta desafios novos. Nesse lugar a sua fé é testada, nesse lugar a sua fé ela é esmagada. E é nesse lugar que um bom vinho está sendo gerado, é nesse lugar que um bom azeite está sendo gerado. Eu olhei aqui para alguns pastores, eu olhei para o Leandro Pereira e eu lembrei quando a gente lá na Home Depot contava moedas para pagar a conta no meio das reformas da igreja. Eu lembro quando você trabalhava de helper em demolição e servia a igreja na mesma carga horária que qualquer staff, mesmo sem ser staff. Eu lembro quando o Lagoinha Orlando, lá na International Drive, era um lugar como eu nunca tinha visto. Parecia um oásis no meio da Disney. Porque para mim era legal a ideia de ter um outlet, um parque, mas isso passa. Isso dura algumas semanas, para alguns de nós talvez alguns dias. Mas uma igreja viva, brasileira, imigrante, no meio da International Drive. Eu lembro de cada conferência profética, eu lembro de cada encontro, eu lembro de cada culto que eu vivi até ser enviado. Eu lembro quando em Miami a gente começou do zero num coworking. Eu lembro quando esse coworking se tornou um anfiteatro, o anfiteatro se tornou um warehouse e 2 meses depois o Covid fechou tudo. Eu lembro quando Deus soprou a gente no online. Eu lembro, irmão, do que vivemos aqui e olhar para o rosto de alguns de vocês e ver o que Deus está fazendo na sua vida.
Nunca se esqueça que pela fé você permaneceu, porque se não fosse o que você sabe sobre Deus, e se você tivesse movido pelo que você sente, certamente você teria parado em 2020, ou há 6 meses atrás, em 2021, ou há algumas semanas atrás. Cada um de nós tem vencido gigantes aqui, e você só está de pé pela fé. Eu não sei você, mas até muito pouco tempo atrás, eu precisei de Deus para o básico. E quando eu falo básico, eu não estou romantizando. Eu vi alguns amigos de ministério na América precisando de Deus para o básico. E quando eu falo básico, eu não tô aumentando. A fé que enche a despensa, a fé que paga a conta de luz, a fé que mantém o seu carro com o tanque cheio, é a mesma fé que te faz tocar um estádio, governar uma cidade. É a mesma fé que te faz acessar lugares altos e prosperar no lugar da tua dor. É a mesma fé que te faz adentrar em palácios e falar com homens de governo. É a mesma fé, não existe um tipo diferente de fé, mas existem medidas diferentes de fé. A Bíblia diz que se formos fiéis no pouco, sobre o muito seremos colocados. Então guarde bem a tua fé, cuide dela. Ela é o que te garante acesso aos novos níveis em Deus. Não avançaremos senão pela fé, não permaneceremos senão pela fé, não sustentaremos senão pela fé, porque tudo que temos de valor nos foi confiado pela fé. A salvação foi dada pela graça mediante a fé. Os gigantes cairão diante de nós pelo poder da fé. Vamos, alguém comigo aqui? Pela fé, irmão, fala com quem está do seu lado, é só pela fé. É pela fé que eu respondo algumas mensagens na segunda-feira. É pela fé que eu me tornei pai de 3 filhos. É pela fé que a gente ganhou o green card. É pela fé que abrimos mão dele, se necessário for. É pela fé. Você está comigo? Diga amém. Jeremias 29:11, eu amo esse texto. Ele diz: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espera. Então me invocareis, e ireis a mim, e orareis, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarmes com todo o vosso coração, e sereis achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a sua sorte. Irmão, guarda isso aqui com muito carinho, em nome de Jesus. A fé é o que se sabe. Deus está dizendo para alguns de nós nessa noite: eu sei o que eu penso a respeito de você, diz o Senhor. Se o Senhor já sabe, tudo que eu preciso fazer é acessar os pensamentos de Deus a respeito de mim. E quando eu entender o que Ele pensa, eu preciso ter fé até que se cumpra o que Ele prometeu. Deus já liberou uma palavra sobre você, Deus tem um decreto sobre você, Deus tem um projeto para você, Deus estabeleceu uma agenda para você. Mas como teremos fé em algo que Deus prometeu se não acessamos as promessas que Ele nos fez? O meu povo perece por falta de conhecimento, diz a palavra. O que vai sustentar você e a tua casa durante a construção da tua jornada é o que ouvimos a respeito de Deus no passado. Precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. Precisamos manter de forma muito nítida as promessas que Deus nos fez e ainda não se cumpriram. Precisamos trazer à memória aquilo que Deus já prometeu e já cumpriu, porque a gratidão mantém o nosso coração seguro. Você que está enviado por Deus para algum lugar do globo, você que faz parte de uma das 40% das nações perseguidas, você que foi plantado na África, na Ásia, na Europa, você que está na América, você que é do Brasil. Estamos no mesmo turno, saqueando o inferno, no mesmo período, fazemos parte do mesmo reino. E só avançaremos se tivermos fé naquilo que Deus já disse a nosso respeito. Porque tem momentos, irmão, que se a gente for olhar para aquilo que os outros dizem, se a gente for olhar para aquilo que nos cerca, a gente afunda como Pedro. Precisamos manter o nosso coração centrado naquilo que Deus já falou a nosso respeito. Precisamos lembrar daquilo que Deus prometeu antes de nos enviar para essa nova estação. Sabe, eu gosto de pensar em toda nova estação que Deus me convida como uma festa surpresa que Ele prepara. Eu não consigo imaginar a ideia de alguém que prepara uma festa surpresa para quem ama e não está lá para receber quando chega. Se eu entendo que toda nova estação que Deus me chama, Ele já está lá para me receber, o meu coração fica mais tranquilo, porque quem me chamou me aguarda. Quem me chamou preparou um caminho, um lugar, um ambiente. Irmão, guarda esse nome de Jesus. O mesmo Deus que prepara um jardim para o encontro no princípio, Ele promete que está preparando uma morada para nós no final.
Você percebe que toda a estação, de princípio ao fim, de Gênesis a Apocalipse, existe uma promessa de Deus a respeito de um lugar preparado para nós. Você está num lugar novo, mas ele não é incerto. Deus preparou algo para você. Deus já preparou algo para sua casa. Vamos, alguém pega isso aqui em nome de Jesus, que é infinitamente maior e melhor e mais poderoso do que tudo que você já viu ou pensou. Mas você precisa manter o teu coração firme na fé. Você precisa trazer à existência o que não existe. Você precisa tratar coisas que não são como se já fossem. Eu lembro de um grupo que eu fiz em Alphaville há alguns meses atrás, talvez um ano e meio atrás. Esse grupo se chamava Igreja de 20 mil membros. Eu comecei a provocar algumas pessoas do time falando: qual o estacionamento que uma igreja de 20 mil membros precisa? É fácil você pensar nisso quando tem 15 mil. É loucura você pensar nisso quando não tem 5 mil. Mas isso é fé. A fé não é esperar ter para crer. A fé é saber que porque eu creio sem ver, certamente os meus olhos verão. E é por isso que Deus usa a fé, e Deus também usa tanto a imaginação. A única espécie na criação de Deus que tem a capacidade imaginativa é o ser humano. Você sabia disso? Você sabia que o seu cachorro nunca acorda um dia e ele fala: cara, deixa eu ver, o que eu vou fazer hoje? Seu cachorro se move por instinto. Nenhum pardal acorda um dia e fala: cara, eu tive uma ideia. É por isso que aves migram de continentes. É por isso que salmões eles vão nadando contra a corrente. É por isso que tem coisas que aos nossos olhos não fazem sentido. Todo animal ele é instintivo, mas a única espécie da criação de Deus que ele compartilhou imaginação foi o ser humano. E tem um propósito para isso. A imaginação cria um mundo que não existe. A fé torna esse mundo real. A imaginação começa a sonhar com coisas que ninguém sonhou. A fé faz com que isso se torne natural. É por isso que Deus ama sonhadores. E é por isso que todo sonhador que caminha com fé se torna visionário. Porque Deus não te chamou para ficar só imaginando. Deus te chamou para tirar do papel projetos que ninguém tirou. Vamos, alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Deus te chamou para ser disruptivo, como o pastor pregou ainda há pouco. Deus te chamou para estabelecer algo que é novo, algo que é fresco, algo que ninguém viu. Mas você só consegue isso pela fé. Não faremos algo novo se não acessarmos o novo de Deus. Deus não te chamou para replicar, copiar. Deus não te chamou para andar em ciclos. Deus não te chamou para fazer mais do mesmo. Não, Deus te chamou para caminhar em independência total dele. Quando aquilo que ele te mostrou se tornar realidade, todos vão começar a entender o que você já entendeu há muito tempo. Irmão, Noé foi tratado como estúpido até que as primeiras gotas de chuva caíram. Olhavam para José e parecia louco, mantendo firme dentro de si um sonho de Deus, até que um dia o sonho se tornou realidade. Olhavam para Davi, em algum momento talvez a unção derramada sobre a cabeça daquele menino parecia uma loucura de um profeta que quem sabe errou, o homem a quem ungiu, até que um dia o trono foi ocupado por Davi. Eu não sei a promessa que Deus te fez, eu não sei a unção que Deus te confiou, mas eu quero declarar em nome de Jesus que por mais que pareça impossível, por mais que não tenha lógica, não faça sentido, se Deus disse que vai acontecer, permaneça e creia pela fé, porque no céu já aconteceu. Será que alguém pode dar um brado nessa noite? Aleluia! Será que alguém pode dizer: ainda bem que eu vi, Jesus? Romanos 1,17 diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Gênesis 15:5 fala sobre o pai da fé. E fala sobre uma dinâmica de Deus que muitos de nós experimentamos aqui, quando saímos da nossa terra e viemos para um lugar novo, seja América ou qualquer outra nação que você está plantado. A Bíblia diz assim, Gênesis 15:5: levando então para fora, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Sabe, alguns teólogos acreditam que esse encontro, esse convite, não acontece à noite, acontece de dia. E se de fato esse encontro acontece de dia, muda todo o nosso entendimento sobre o que Deus está pedindo para Abraão.
Deus chama Abraão, pede para que ele saia da tenda e olhe para cima e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Quando a gente olha para uma perspectiva humana, imaginando esse encontro de noite, a gente imagina que não daria para contar porque elas são muitas. Mas se de fato esse encontro aconteceu de dia, a gente precisa entender que não dava para contá-las porque elas não eram visíveis. Se é que pode contar aquilo que você nem consegue ver, é isso que Deus está provocando Abraão. E eu creio que é isso que Deus fala para nós em muitas estações, em que tudo que a gente tem é fé. Você consegue ver? Não. Então entenda, a visão que eu tenho para você vai além dos seus olhos naturais. Você precisa fechar os olhos para ouvir o que eu estou falando. Porque a fé significa ouvir o que Deus fala. A fé não é sobre o que os meus olhos veem. A fé é sobre o que o meu Deus fala. Vamos, alguém pega isso aqui em nome de Jesus. A nossa crise aqui, no momento em que a gente mais precisa de fé, temos fechado a nossa boca e aberto os nossos olhos. A gente vê isso muitas vezes no momento da adoração. Quantas pessoas a gente fica de alguma forma tentando liderar na adoração e fala: feche teus olhos, levante as suas mãos, declare. E a gente vê pessoas de olhos abertos e boca fechada observando. Não, você não foi chamado para observar, você foi chamado para clamar. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Então a dinâmica da fé significa fechar os meus olhos e abrir a minha boca. Porque quando os meus olhos abrem, eles saem desse lugar de governo, e o meu clamor começa a criar uma conexão entre o que eu preciso e o que Deus está pronto para me dar. Coisas acontecem. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e buscar a minha face, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Igreja, olha para mim, guarda isso aqui em nome de Jesus. Quando os nossos olhos vão para o lugar que deveriam estar, a fé começa a operar o sobrenatural. Qual é, pastor, o lugar dos meus olhos naturais? Eles só vão testemunhar o que Deus prometeu no seu secreto. Os seus olhos vão ver e não vão acreditar. Os seus olhos vão ver e serão confundidos. Como explicar aos olhos dos 11 que ficaram no barco o que Pedro estava vivendo, caminhando com Jesus sobre as águas? Como explicar aos olhos do que estavam do lado de fora da fornalha que um quarto homem começou a dançar com aqueles 3 que foram condenados? Como explicar aos olhos daqueles que estavam do lado de fora quando a cova se abriu, os leões permaneciam no mesmo lugar e Daniel ainda estava preservado e vivo? Como explicar aos olhos do exército de Deus quando um jovem como Davi estava cortando com a própria espada a cabeça de um gigante que afrontou todo o exército e ninguém teve coragem para enfrentá-lo? Como explicar o mar se abrindo diante do povo para eles passarem a um toque de um cajado? Como explicar que depois que passaram, olharam para trás e os inimigos do povo de Deus estavam sendo engolidos pelo mesmo mar que minutos antes Deus havia aberto? Como explicar, irmão, pão que cai do céu? Como explicar para os nossos filhos quando cai pela primeira vez o pão do céu? Você consegue imaginar? Como explicar para o seu filho que a gravidade foi vencida, que existe uma padaria no céu, que Deus está provendo, que do nada, de repente, agora a comida que a gente precisa, filho, vai vir do céu. Pai, como vai ser com esse calor? Você vai entender, filho, como que a glória vai nos proteger nos dias escaldantes. Pai, e à noite, se fizer frio, você vai ver, filho, uma coluna de fogo nos preservando. Filho, pai, e as roupas, elas vão se gastar? Não. Mas e quando eu crescer, com quem que eu vou trocar de roupa? Não precisa, elas crescerão com você. Mas e os meus calçados, eles não puirão? Como explicar a bondade de Deus, pegando um povo escravo e dando a eles uma terra prometida? Como explicar a sobrenaturalidade de Deus, pegando o ventre estéril de Isabel, para que a partir desse ventre seja anunciado a vinda do Messias, que foi gerado no ventre virgem de Maria? Como explicar que Deus se fez carne e caminhou no meio da sua criação? Como explicar que ele foi rasgado e não disse uma palavra? Irmão, a fé não é para ser explicada, a fé é para ser vivida. Deus está dizendo: se você crer e não duvidar, vamos alguém, se você caminhar e não desanimar, aquilo que eu disse que vai acontecer no céu já aconteceu.
Como explicar? Como explicar que um pedaço de madeira tocando um pedaço de rocha agora se torna uma fonte de água? Como explicar que no terceiro dia, quando fomos perfumar o corpo morto de Jesus, ele não estava lá? Como explicar as chagas para aqueles que não criam? Alguns precisaram tocar para crer, mas bem-aventurados os que creram sem ver. Uma das bem-aventuranças está reservada àqueles que conseguem crer sem ver. Alguém está comigo? Como explicar para os seus filhos daqui a 10 anos o que Deus fez nos últimos 10? Como explicar quando as promessas se cumprirem, como aconteceu? Eu lembro quando eu, a Kezinha, a Cécio, o Benício e a Chloe fomos para o Brasil para fazer as cruzadas de milagres. E eu lembro, pastor, que alguém da produção me chamou e falou: pastor, eu queria te dar um conselho. Vai perto do palco antes de você subir para ministrar. Eu falei: por que, lindão? Ele falou: é assustador. Eu estou emocionado, eu acho que vale a pena você se ambientar. E eu falei: amém, filha, vamos lá, bem, vamos lá. E eu fui com eles, e quando eu entrei, impossível não lembrar que o bem pouco tempo antes estava na barriga da Kezinha, a gente morando de favor na casa de ovelhas. Impossível não lembrar de tudo que a gente viveu até aquela promessa se cumprir. E eu lembro que eu falei para a Cécia: vai com bem, eu não posso entrar ainda, vai. E ela começou a andar, e as pessoas que estavam lá, eram mais de 18 mil pessoas no Geonesse Arena, tinha mais de 5 mil do lado de fora, não cabia ninguém. E aí elas começaram a andar, e as pessoas que estavam ali começaram a celebrar e vibrar, e ela volta assustada, e ela falou: pai, o que está acontecendo? Como explicar que 1 ano e meio antes o pai estava com 6 pessoas fazendo live no warehouse fechado no meio do Covid, e 1 ano e meio depois a gente estava vendo milagres na nação que a gente foi enviado? Como explicar? Um Deus que pega Saulo e transforma num homem com as maiores revelações do Evangelho. Um Deus que pega Davi depois do pecado que cometeu, e ainda assim estabelece a linhagem do seu filho, o Messias, a partir do seu nome. Como explicar, irmão, o que Deus está fazendo com a nossa igreja? A transição da Global com o pastor André foi um dos momentos de maior sensibilidade da nossa igreja, talvez desde a expulsão da Convenção Batista tradicional há décadas atrás. E agora, como vai ser? Vai dividir, vai rachar? As pessoas vão apoiar? Vai ter motim? Como explicar 1 ano e meio, 2 anos depois, o que estamos vendo, o que Deus está fazendo, as novas promessas? Como explicar que aquilo que parecia grande se tornou pequeno? Alguém está comigo aqui? Eu preciso finalizar. Fica de pé no seu lugar, eu quero ministrar algo sobre você. Aleluia. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Aleluia. Feche teus olhos. A estender suas mãos assim como alguém que recebe algo dos céus. E uma atmosfera de temor vai invadir esse lugar agora. Algumas pessoas vão se quebrantar. Não resista. Não resista, não resista. Deus vai trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Deus vai começar a lembrar você de promessas que Ele cumpriu, até que não haja mais espaço no teu coração para dúvidas, até que não haja mais espaço no teu coração para medo, até que não haja mais espaço no teu coração para angústia. Deus vai começar a queimar o coração de pessoas aqui. Vamos, feche teus olhos, feche teus olhos. Espírito Santo, nós declaramos a liberdade para o teu fluir, a liberdade para o teu agir. Eu não sei se a gente consegue ministrar só um louvor a Ele, por Ele, que eu estou gastando a minha vida. Esse louvor, ele tem queimado tanto meu coração, ele tem mudado tanto a nossa igreja, ele tem gerado tanto constrangimento. Como explicar o que Deus está fazendo? Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós estamos em Orlando nessa noite, e para alguns de nós esse lugar é o ápice do que já sonhamos um dia. Mas para o Senhor é só mais um lugar. O Senhor fez toda a terra, estabeleceu mistérios em lugares que ainda não acessamos, estabeleceu promessas que ainda não sabemos.
Mas para alguns de nós, até essa noite, tudo que vemos, tudo que já vivemos, tudo que tocamos, é o ápice. Alguns daqui talvez estão vivendo a sua melhor fase, o melhor momento, mas eu sei que existe mais. Nós sabemos que não é só sobre isso, nós sabemos que não é só sobre esse tempo. Nós sabemos, Jesus, que nenhuma das conquistas e nem das dores que temos enfrentado se compara a uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Jesus, a minha oração nessa noite é que pela fé a gente tenha uma jornada que seja maior do que sobre nós mesmos ou sobre as nossas conquistas. Jesus, conecta o nosso coração na eternidade, conecta o nosso coração ao teu coração. Jesus, nos revela os teus planos, nos revela os teus sonhos. Jesus, abre os nossos olhos espirituais. Pai, nós declaramos em nome de Jesus que tudo que nos parava não nos para mais, tudo que nos desanimava não nos desanima mais, tudo que nos iludia não nos ilude mais, tudo que nos confundia não nos confunde mais. Pai, nós não somos mais homens naturais lutando para viver aquilo que achamos que é bom, não. Nós nos tornamos os teus filhos e nós queremos viver a tua vontade na terra como já é feita no céu. Por isso nós declaramos em nome de Jesus, nesses dias, ministérios sendo ativados, destinos sendo liberados, visões sendo compartilhadas, nesses dias, revelações de Deus vindo sobre nós. Pai, nós declaramos que ninguém vai ficar no meio do caminho. Pai, nós não vamos caminhar em lugares que não foi o Senhor que propôs. Nós não vamos nos gastar com sonhos que não são os seus sonhos. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, toda futilidade e tudo que é secundário vai ser colocado no seu devido lugar, para que finalmente, Pai, a gente possa entender o que o Senhor nos chamou para viver, o motivo pelo qual fomos gerados. Pai, nós declaramos em nome de Jesus o teu chamado que ecoa desde a eternidade, os teus propósitos, os teus sonhos, as tuas promessas, aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, aquilo que ainda não penetrou no nosso coração, nós declaramos nesses dias sendo revelado para nós. Pai, até 31 de dezembro de 2024, eu te peço em nome de Jesus, nos revela, Jesus, a tua agenda, nos revela, Jesus, o que o Senhor tem preparado, nos revela aquilo que os nossos olhos ainda não viram. Pai, que os nossos olhos naturais se fechem e que os nossos ouvidos espirituais se abram para ouvir o que o Senhor está falando a nosso respeito. Nós estamos disponíveis, nós queremos a tua vontade, nós amamos a tua vontade, Jesus. Nós amamos a tua vontade, Jesus. Nós amamos a tua presença, Jesus. Nós amamos esse lugar, Jesus. É nesse lugar que a tempestade se aquieta. É nesse lugar que as ondas se acalmam. É nesse lugar que os nossos inimigos batem em retirada, Jesus. É nesse lugar. Feche teus olhos em nome de Jesus. Nós amamos a tua presença, Jesus, mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que a América, mais do que o status, mais do que as conquistas. E se o Senhor nos permitir ter todas essas coisas, governaremos sobre elas. Jesus, nós amamos a família que o Senhor nos deu, nós amamos os filhos que o Senhor nos confiou, nós amamos o chamado. Jesus, quem somos nós para termos um nome? Quem somos nós para sermos chamados de filho? Pai, a tua graça nos colocou nesse lugar, nós éramos escravos. Pai, nós estávamos perdidos, nós estávamos completamente iludidos. O Senhor nos colocou numa mesa, na presença dos nossos inimigos. O Senhor tem nos honrado e ungido a nossa cabeça com óleo. O nosso cálice tem transbordado. Pai, nós declaramos que o Senhor é bom, nós confiamos no Senhor. As suas misericórdias duram para sempre. A tua bondade é o que nos mantém de pé. As suas promessas é o que nos sustentam. Nós avançaremos de glória em glória, de milagre em milagre, de romper em romper. Pai, nós todos os dias da nossa vida declararemos: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus e declarar isso. Diga: eu sei que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diga: em todos os dias da minha vida eu viverei milagres. Diga: eu caminharei por fé, me moverei por fé, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha família. Diga: eu sou ungido, guardado, separado,
Diga: inabalável. E em Jesus, mais do que vencedor. Diga: eu sou cabeça e não cauda. E a minha boca vai falar sobre milagres e não sobre problemas. Vai falar sobre futuro e não sobre passado. Vai falar sobre promessas e não sobre gigantes. Vai falar sobre bênçãos e não sobre maldições. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos lá, Goiânia Global. Será que alguém pode fazer barulho?